Bom, boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos à INF 721, aprendizado em redes neurais profundas. Tá? Meu nome é Lucas. Essa disciplina aqui está sendo ofertada presencialmente aqui em Viçosa, mas a gente tem alguns alunos em Florestal que estão fazendo a disciplina de lá. Então, ela vai ter um formato híbrido, de certa forma. Tá? Eu estou com esse setup aqui porque eu estou tentando gravar as aulas de uma forma razoável para que todo mundo consiga ver depois, tá? Bom, eu conheço provavelmente a maioria de vocês aqui, alguns talvez não, mas eu sou um professor recém-contratado aqui no DPI, né? Eu entrei em abril e eu estava ofertando a disciplina de Inf 100 para os calouros das engenharias, né? Uma disciplina de massa, e essa aqui é a minha primeira disciplina para o departamento de computação mesmo. Então, eu estou muito feliz de ter conseguido, no meu primeiro semestre, de fato, conseguir ofertar uma disciplina de redes neurais, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, e também em nível de pós e de graduação. Isso é muito bom porque eu vou ter a oportunidade de conhecer alunos do departamento de diferentes cursos, tá? E, em particular, eu estou mais feliz ainda de falar desse tópico, que talvez esse seja o tópico mais popular em computação hoje em dia, né? Então, imagino que muitos de vocês aqui estejam aqui justamente por causa disso. E a ideia, então, dessa disciplina é tentar dar uma visão geral, tá? De redes neurais profundas. E eu vou focar em dados não estruturados, já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Mas a ideia é que a gente tenha uma disciplina aqui no departamento onde os alunos vejam o todo, tá? Meio que numa abordagem em largura, assim, e que a gente ofereça depois para as sub-áreas ou para as aplicações principais de Deep Learning, como, por exemplo, visão computacional, processamento de linguagem natural, que a gente tenha essas disciplinas específicas também. Então, aí o aluno que tiver interesse em trilhar um caminho, por exemplo, em visão computacional, provavelmente faria essa disciplina primeiro, depois conseguiria especializar em um tipo de aplicação de interesse. Então, a gente está tentando criar aqui um currículo, vamos dizer assim, de aprendizado de máquina no departamento que faça sentido tanto para pós quanto para graduação. E isso aqui é talvez a primeira tentativa de unificar essas disciplinas todas, tá bom? Bom, para hoje, o que eu preparei para vocês, tá? Eu vou falar um pouco de mim, mas bem pouquinho, eu quero ouvir bastante de vocês, tá? Por que basicamente vocês estão aqui. Então, preparem uma resposta aí. Tá? Legal, interessante. Bom, aí eu quero deixar bem claro qual é o objetivo dessa disciplina. Eu acabei de comentar um pouquinho, mas a gente vai falar com mais profundidade aqui. Aí eu vou passar pelos tópicos específicos dessa disciplina, tá? Para que vocês já se preparem, assim, tenham uma noção do todo. E eu quero também falar sobre os pré-requisitos. Bom, para os alunos da graduação, isso está bem claro já. Todos vocês foram matriculados condicionalmente a uns pré-requisitos, né? Mas é bom a gente discutir aqui o que eu espero de vocês com relação ao conhecimento prévio, para que vocês tenham uma experiência construtiva aqui nessa disciplina, né? Aí depois eu vou falar dos meus métodos de avaliação, como é que vocês serão avaliados ao longo do curso, tá bom? E os materiais que eu estou usando para criar aqui, tanto as aulas quanto os trabalhos, enfim, as avaliações. E as políticas, em geral, para que a gente conduza a disciplina de uma maneira suave, tá? Bom, gente, de novo, meu nome é Lucas Nascimento Ferreira, tá? Antes de estar aqui, antes de ser professor na UFV, eu estava fazendo um pós-doutorado na Universidade de Alberta. Eu era parte do AMI, que é o Alberta Machine Intelligence Institute, que é um instituto guarda-chuva do Canadá. Eles têm 3 grandes institutos de IA lá no Canadá hoje. Né, o AIM é um deles, aí eles têm o Vector Institute em Toronto e tem o MILA, que é em Montreal. Então, eles têm uma iniciativa federal, assim, onde eles têm 3 grandes centros de pesquisa no país, e eu fazia parte do AIM lá em Alberta, na cidade de Edmonton. Antes do pós-doc, eu fiz o meu doutorado em computação na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, nos Estados Unidos. Tá? E, em geral, tanto no meu doutorado quanto no pós-doutorado, eu trabalhei na interseção entre IA e criatividade. Em particular, assim, temas que eu venho trabalhando, tá? Geração musical,
com redes neurais. No meu doutorado, em particular, eu tentei controlar redes neurais profundas para compor músicas com uma determinada emoção-alvo. Então, o usuário lá escolhia, por exemplo, música triste, música feliz, enfim. E a ideia aqui não era ter uma rede neural específica para cada emoção, mas sim, dado uma grande rede neural treinada de maneira genérica, como é que você, em tempo de inferência ali, fazia o controle. Eu esqueci de comentar, mas um pouco antes disso eu trabalhei com geração procedural de conteúdo para jogos. A ideia é de gerar conteúdo dinamicamente, usando IA. Em particular, eu trabalhei com jogos de quebra-cabeças baseado em físicas, tipo Angry Birds, assim. Tinha uma ideia essa ideia de como se construir um mapa que, né, no caso do Angry Birds, lá você tinha estruturas que sofriam uma simulação física real, né, entre aspas. E você tinha o problema principal era colocar uma peça em cima da outra, empilhar as peças de tal maneira que elas ficassem estáveis e criassem um quebra-cabeça interessante para o jogador. E, de uma maneira geral, eu venho trabalhando, revisando trabalhos e colaborando com pesquisadores em temas diversos que envolvem IA e jogos. Tá? Bom, para me encontrar, basta seguir o corredor aqui. Eu estou na sala 401B, é a primeira sala ali dos gabinetes à direita, né? E o meu e-mail é lucas.n.ferreira@ufg.br. Tá bom? Agora sobre vocês, gente. Bom, ao longo do curso a gente vai se conhecer melhor, eu vou conhecer cada um de vocês, espero Mas para agora, o que eu queria saber de vocês primeiro é o nome, qual curso que vocês estão fazendo, se é graduação, se é mestrado, se é doutorado e que ano que vocês estão, tá? E qual o objetivo de vocês nessa disciplina aqui? Por que vocês se matricularam na disciplina, em primeiro lugar? E eu aceito respostas variadas. Pode ser porque você precisava do crédito, era a única coisa que cabia na sua grade. Tudo bem, eu já fiz isso também. Tá? Mas se tiver alguma outra informação a mais, eu gostaria de saber, por exemplo, se você já trabalhou com redes neurais, se você já implementou uma rede neural, e se você tem algum problema específico na sua cabeça que você quer trabalhar, algo desse tipo, já me diz muita coisa sobre como conduzir o resto do curso. Tá? Acho que a gente pode começar por aqui, se você não se importar. Boa tarde, meu nome é Gabriel, eu sou aluno doutorado da fitotecnia. Eu fiz já o curso de pós-graduação em inteligência artificial e computacional da UFV, lógica da elétrica, e eu estou aqui para desenvolver um projeto com visão computacional para predição não, né, do diagnóstico de uma doença, uma determinada doença, não, curiosa. Bacana. Meu nome é Lucas, sou da graduação em ciência de computação. Aí eu entrei nesse disciplina para aprofundar mais na área de machine learning. Eu fiz visão computacional semestre passado. Uhum. Aí eu quis soltar um pouco da base para entender melhor do que pegar uma área mais abrangente. Bacana. Meu nome é Rafael Zardo, eu sou aluno do curso 21 da graduação. Eu cursei esse principalmente porque eu gostei bastante da disciplina de inteligência artificial e porque eu já faço estágio disso e eu gosto bastante. Bacana. Eu sou o André, eu sou aluno de 2021 também da graduação. E eu estou gostando desse disciplina mais porque, bom, eu não entendo muito do assunto, eu queria conhecer também. Uhum. Legal. Meu nome é Pedro, sou de 2021 da graduação. Peguei inteligência artificial no período passado, achei interessante e superficialmente gostaria de aprofundar mais. Vamos seguir lá. Eu sou o Igor, eu estou inscrito no mestrado, começando agora. Eu sou formado aqui na UFV, formei em 2019. Eu estou cursando essa disciplina porque hoje eu trabalho com data science aqui no Tatiana, uma empresa de consultoria, e assim, quando você está numa empresa, você não tem uma liberdade criativa muito grande, e além disso, você aprender a prática do negócio não é a mesma coisa que você aprender o conceito. Então, eu sinto falta dessa bagagem teórica para eu poder somar mais, sabe? Então, estou fazendo com esse objetivo. Bacana. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu também sou aluno recente do mestrado. Eu formei nesse segundo semestre de 2023. Eu estou fazendo esse disciplina porque durante a graduação eu senti uma falta de gestão. Cheguei a fazer disciplinas que tinham um pré-requisito misto de redes neurais, só que como visão computacional, igual o Cláudio comentou. Só que eu sempre vi que tinha essa necessidade de aprofundar e eu conheci o mentor
Legal. Meu nome é João Lucas, sou aluno da graduação de 2020 e eu estou fazendo essa disciplina porque no semestre passado eu tive a oportunidade de fazer a disciplina de IA e também participar de um projeto que envolve IA, que estou participando ainda, e eu gostei muito da área, quero continuar nessa área e talvez desenvolver um projeto de TCC também nessa área. Legal. Meu nome é Renan, sou aluno da graduação de 2019 e eu escolhi fazer essa disciplina porque eu estou fazendo uma TCC que é sobre engenharia dinâmica, né? Aí eu acho que essa disciplina pode me ajudar de alguma forma Com certeza. no trabalho. Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Eric, eu também sou da turma de 2019 e o meu interesse em fazer a disciplina é porque eu já fiz um estágio na área, né, de aprendizado profundo, só que eu também senti falta dessa parte teórica, então eu achei que valia bastante a pena essa investida. Legal. Meu nome é Natasha, eu sou da graduação de 2021 e eu entrei nessa disciplina porque eu fiz um ICE que eu mexi com machine aprendizado de recurso e rede neural. Eu gostei, né? Legal. Acho que podemos seguir lá. Meu nome é Gustavo, eu formei em Física, bacharel em licenciatura também, e durante 2 anos eu trabalhei, 2 anos e um ano e meio, eu trabalhei na Vale, como analista de dados, projeto. Ele finalizou agora em maio, de junho para julho, e aí, junho para julho, não, de abril para maio, e aí eu queria me aprofundar mais, né, e eu gosto bastante da área acadêmica também, então eu preferi mestrado e seguir. Ah, bacana. E seu mestrado é em computação mesmo, né? Isso, Legal. Legal. Boa tarde, meu nome é Samuel, sou de 2021, fiz a matéria de área semestre passado, de certa forma mostrei um pouco para ver que eu tinha muito pouco conhecimento sobre redes neurais, até que quando eu fui dimensionar uma rede neural do meu trabalho, eu falei, pô, mais, aí eu queria me aprofundar melhor, entender melhor como dimensionar e fazer as coisas, recentemente vi a matéria e tive uma boa oportunidade para mim. Legal. Boa tarde, meu nome é Nico, eu sou da graduação de 2018. Estava nesse livro porque eu sempre tive interesse nessa área de inteligência artificial, ciência de dados, machine learning, e para aprofundar um pouco mais. Não, legal, a gente tem uma distribuição bacana aqui. Bom, deixa eu ver se a gente consegue ouvir aqui o pessoal que está lá que tá em Florestal e o Moruf também. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se a gente consegue. Rapidinho. Josué, o pessoal não está te vendo, mas se você puder se apresentar aqui, a gente vai ver se a gente consegue te ouvir, tá? Beleza. Boa tarde, gente. Eu sou o Josué, sou aluno aí do 2º semestre do mestrado de Ciência da Computação. Sou formado aí aqui pela UFV de Florestal. E a ideia de eu matricular nessa disciplina, né, para aprofundar mais nos conceitos de redes neurais, de deep learning, que eu venho fazendo alguns trabalhos com machine learning e eu vou adentrar nessa parte agora, eu preciso aí desses conhecimentos. Essa foi minha ideia aí com essa disciplina. Legal. Moruf, can you hear us? I can hear you, sir. Cool. Would you mind introducing yourself? Feel free to speak in English. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Adiago Morvadeji. I'm from Nigeria. I'm a student of PhD students at the Department of Computer Science, UAV. Thank you. Okay, thank you very much. Bom, gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu acho que a gente tem uma distribuição bastante interessante aqui. Essa mistura de pós-graduação e graduação é sempre muito boa, porque a troca, assim, ela traz muita coisa, né, para todo mundo. Eu não sei se todo mundo aqui... Quem é da graduação já fez uma disciplina da pós antes? Levanta a mão, por favor. Tá, alguns de vocês. Bom, então, para quem nunca fez uma disciplina da pós-graduação, vocês vão ver que ao longo do curso aí, que é um curso bem menos rígido, assim, no sentido de eu falando e vocês escutando, mas, assim, vocês trazem muita coisa para a gente também, tá? A ideia é a gente, coletivamente, aqui construir
um conhecimento, e a direção do curso também ela é bastante flexível. Eu tenho já um cronograma bastante planejado, mas ao longo do curso, dependendo do interesse de cada um de vocês, a gente pode falar de um determinado tópico ou fazer algumas alterações. É claro que existe uma base fundamental, que a gente tem que falar dela, mas alguns momentos a gente vai poder ter ajustes ali que vão depender, né, do que vocês tiverem interesse. Bom, para motivar o estudo de redes neurais, eu queria colocar aqui uma afirmação que pode ser bastante óbvia, né? Espero que nesse nível, nesse momento da carreira acadêmica de vocês aí, né, vocês já perceberam que, em geral, quando a gente vai escrever uma solução para um problema em computação, a gente define algoritmos e a gente, em geral, pensa esses algoritmos como funções, né? A gente tem uma entrada, o que eu quero dizer com isso? A gente tem uma entrada específica e a gente vai dar uma saída para essa entrada. E o nosso objetivo, enquanto cientista da computação, é encontrar ali um conjunto de regras, né, que mapeia ali a entrada X nessa saída Y. Então, a gente passa uma boa parte do curso, inclusive, estudando algoritmos lá, né, de ordenação, depois busca, depois grafos. Aí a gente estuda técnicas de projetos de algoritmos, né, gulosos, programação dinâmica, essas coisas. Tudo isso são técnicas que nos ajudam a pensar algoritmos que nada mais são do que regras que mapeiam entradas e saídas, certo? Então, um exemplo bastante trivial aqui, né? Se a gente tiver que escrever um programa que dobra um número x de entrada, né? Por exemplo, f de 8 igual a 16 e f de 24 igual a 48, né? É uma solução trivial, a gente escreve uma função f de x igual a 2x e essa função resolve o problema, certo? A gente tem um probleminha aqui um pouquinho mais difícil, né, que é encontrar o caminho mínimo entre uma origem e um destino. Por exemplo, aqui, eu gostaria de ter uma função que, se eu desse 2 pontos, por exemplo, Viçosa e Belo Horizonte, eu gostaria de ter uma lista como saída, por exemplo, Viçosa, Teixeiras, Ponte Nova, Ouro Preto e Belo Horizonte, que seria um caminho possível, talvez não necessariamente o menor caminho, também dependendo do peso das estradas, aí pode ser que isso mude, tá? Mas, considerando distância, provavelmente esse aqui seja o menor, tá? E esse problema já não é tão trivial assim, né? Ele já não é tão óbvio, demoraria um certo tempinho para a gente bolar uma solução, mas a gente já conhece alguns algoritmos que resolvem esse problema, certo? Cientistas da computação no passado trabalharam duro e desenvolveram algoritmos que são provados de serem corretos, e eles são provados, o tempo de execução deles também é provado. Então, né, exigiu muito trabalho humano aqui para que a gente tivesse esses algoritmos hoje e estudássemos ele hoje em sala de aula, tá? Então, por exemplo, algoritmos de Dijkstra, Bellman-Ford e Floyd-Warshall, né? São 3 algoritmos para encontrar caminhos em grafos. Bom, gente, se a gente pensar num outro problema agora, por exemplo, classificação de imagens, né? Agora fica, talvez, menos trivial ainda, né? Dado uma imagem, eu quero classificar se essa imagem ela tem um gato ou, por exemplo, um não gato, né? Um cachorro. Num problema de classificação binária, assim, ou é alguma coisa ou não é aquela coisa, tá? Então agora já não é mais tão simples assim, né? O que eu tenho como entrada é um arranjo de pixels, ou seja, um arranjo de cores ali em 3 canais, né? Vermelho, verde e azul. E eu tenho que escrever algumas regras para distinguir ali dentro daqueles pixels, daquela distribuição de cores, se aquilo representa um gato ou não. Da mesma maneira como os algoritmos lá de encontrar caminhos mínimos em grafos, cientistas da computação passaram anos e anos e anos tentando encontrar uma solução para esse problema aqui. E, por incrível que pareça, a gente não chegou a nenhuma solução razoavelmente boa. Porque, realmente, se você parar para pensar aqui, numa imagem dessa complexidade, com essa resolução, você tentar encontrar as cores que definem um gato, por exemplo, ou o tipo de né, os contornos, o tipo de contorno que define um animal do tipo gato, e a gente tem que considerar também que as imagens podem estar em ângulos diferentes, em condições de luz diferentes, enfim, com câmeras de qualidades diferentes. Então é extremamente difícil escrever um conjunto de regras aqui que resolve esse problema de maneira exata e de forma rápida, né? Alguém quer propor uma solução ou conhece algum algoritmo que faz isso? Bom, gente,
o objetivo de aprendizado de máquina é encontrar uma função a partir de dados, tá? Para resolver um dado problema. Então, de certa forma, a aprendizado de máquina é um hack, assim, né? A gente não consegue resolver o problema, a gente fala, tá bom, vamos tentar descobrir, encontrar algum algoritmo automaticamente que mapeia essa entrada que a gente quer nessa saída que a gente quer. Então, é basicamente a gente buscar por uma função que faz o que a gente quer. Então, fazer o que a gente quer significa que a gente tem que definir de alguma maneira esse objetivo, né? E também definir uma maneira de fazer essa busca, vamos dizer assim, né? De certa forma, a gente tem que buscar uma função para um determinado problema que a gente não consegue resolver de forma exata. Então, aqui já fica uma discussão interessante. A gente vê hoje em dia um certo, né, calor assim, da mídia e da comunidade acadêmica em geral de querer usar redes neurais para resolver todos os problemas e tudo mais. Volta e meia, assim, nas ciências, a gente descobre algumas coisas que parecem ser umas balas de prata. Assim, né? E, de fato, redes neurais e aprendizado de máquina são soluções genéricas, entre aspas, assim, para problemas quaisquer. Porém, lembra que eu falei, assim, quando a gente olha para o problema e consegue encontrar uma solução exata que resolve aquele problema num tempo razoável, talvez não tenha necessidade de a gente aplicar uma rede neural, entendeu? Mas hoje parece que tem uma certa um anseio assim, de querer usar a rede neural para tudo, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, enfim, elas têm se mostrado bastante impressionantes em resolver esse tipo de problema que a gente não consegue descrever soluções. E se vocês pararem para pensar, assim, já tocando um pouco essa ideia de inteligência artificial, tá? Que eu não falei desse tema ainda, é uma palavra-chave assim, que significa muita coisa, né? Mas esse tipo de problema, como, por exemplo, detectar um objeto numa imagem, é algo que os seres humanos conseguem fazer de forma muito rápida e muito trivial. Então, qualquer ser humano, na sua infância, já consegue, na sua primeira infância, inclusive, já é capaz de detectar objetos e dar nome para eles e tudo mais, né? Por exemplo, um outro exemplo, por exemplo, dirigir um carro, né? Dirigir um carro é uma coisa que lá pelos 18 anos, né, a gente aprende relativamente fácil, dada a complexidade da tarefa, né? Inclusive aprende fazendo, né? Porque a gente não consegue ler um livro e sair dirigindo um carro, né? É muito por tentativa e erro, certo? Mas depois que você aprende a dirigir um carro, fica quase que trivial. Você consegue dirigir um carro enquanto fala no celular, apesar de não dever fazer isso, né? E ouvindo música e fazendo milhões de outras coisas ao mesmo tempo. E escrever um programa que dirige um carro é uma tarefa extremamente difícil, né? Então, em geral, assim, redes neurais têm se mostrado muito positivas em problemas que são de reconhecimento de padrão, assim, de certa forma triviais para os seres humanos, mas a gente não conseguia descrever regras para esses problemas, tá? A gente vai falar diversos exemplos de problemas de aprendizado de máquina que são resolvidos muito bem com a aprendizado de máquina, né? Bom, e o que são redes neurais, né? Eu quero plotar aqui um espaço bidimensional, tá? Onde cada ponto aqui representa uma imagem. Tá? E os pontinhos vermelhos aqui vão representar imagens de gatinhos, né? E os pontinhos verdes aqui vão representar imagens de não gatos, tá? Vamos pensar em imagem de cachorros, por exemplo. Mas poderiam ser qualquer outros animais ou qualquer outra foto, na verdade. Tá? Bom, o que uma rede neural consegue fazer? Né? Uma rede neural ela consegue traçar aqui uma fronteira de decisão. Por exemplo, se a gente usar uma rede neural que a gente chama de rede neural rasa, que seria uma rede neural com poucos neurônios, a gente vai ver isso ao longo do curso, tá? Não se preocupem com essa terminologia agora. A gente, por exemplo, conseguiria traçar aqui uma reta como fronteira de decisão. E aí, por exemplo, tudo que estivesse para cima dessa reta aqui seria classificado como verde, e tudo que estivesse para baixo dessa reta seria classificado como vermelho. E aqui a gente nota que essa fronteira não é muito boa, né? Porque ela vai errar aqui, pelo menos para esses 4 pontos aqui verdes, ela vai errar, né? E vai errar para todos aqueles vermelhos ali, o rótulo daquelas imagens, né? O que a gente pode fazer
para resolver esse problema de maneira melhor, né? A gente vai ver que esses erros, depois a gente vai ter um jeito de computar eles e tudo mais, isso é muito importante, essa classificação de erros em redes neurais é uma coisa fundamental, né? Mas usando uma rede neural também dita rasa, a gente vai ver um pouco dessa nomenclatura, tá? Aqui eu digo que essa rede neural aqui, apesar de ela ter mais neurônios e mais camadas, ela também é dita como uma rede neural rasa porque ela tem até 3 camadas, tá? Sendo que isso aqui é uma camada, isso aqui é outra camada, isso aqui é uma outra camada, tá? Uma rede neural desse tipo aqui poderia nos dar uma fronteira de decisão um pouco melhor, tá? Aquela fronteira ali, ela acertaria todos os vermelhos, né? E erraria esses quatro pontinhos aqui, essas 4 imagens verdes que estão para baixo aqui da fronteira, né? Bom, gente, se a gente continua crescendo essa rede, tá? A gente consegue fronteiras de decisão cada vez mais complexas, tá? Que aí, de fato, vão conseguir separar aquele espaço ali corretamente, de tal maneira que a gente sempre classifique as imagens de gatos corretamente e as de cachorro também, tá? Então, a gente vai chamar isso de aumento de capacidade da rede. Então, quanto mais neurônios e mais camadas a gente aumenta, maior nossa capacidade de representação em termos de fronteira de decisão, tá? E isso vai nos dar uma acurácia de classificação maior. Agora tem um desafio aqui, né? Quanto que eu aumento da minha rede, como que eu configuro esse número de camadas, esse número de neurônios, é quase que uma arte, é difícil. A gente tem que olhar para os dados, a gente tem que analisar os dados. Aqui eu dei para vocês uma fronteira óbvia, né? Claro que na vida real as imagens não têm 2 dimensões só, elas têm, né, tem um número muito grande de dimensões, então fica difícil até de olhar para esse espaço dimensional aqui, né? Para a gente conseguir talvez ter uma ideia do tamanho da nossa rede. Então tem um processo, a aprendizagem de máquina tem um processo natural de experimentação, meio que tentativa e erro. Você ajusta, testa, volta para a etapa de ajuste, testa de novo e assim você vai ajustando o tamanho da sua rede, o número de neurônios, o número de camadas e os parâmetros da rede neural. Na verdade, a gente chama isso de hiperparâmetros da rede neural. E assim você consegue uma fronteira de decisão que se ajusta bem aos seus dados, tá? Alguma pergunta até aqui? Bom, gente, um outro problema bastante representativo aqui para a disciplina seria um problema de regressão de caixa delimitadora. O que eu quero dizer com isso? Quero complicar ainda mais esse problema. Além de me dizer que isso aqui é um gato, eu quero que você desenhe uma caixa delimitadora, um retângulo ali, e esses 2 pontos aqui são as coordenadas desse retângulo. Nesse caso aqui, a gente vai chamar de coordenada mínima, que seria esse ponto aqui, tá? E a coordenada máxima, que seria esse ponto aqui, tá? Então você tem que, além de me dar um rótulo, você tem que me dar 4 números, tá? Quando você, em problemas onde você, ao invés de dar um rótulo, você tem que dar números, a gente chama esses problemas de regressão, tá? A gente vai ver problemas desse tipo também na disciplina, tá? E agora, pensando no nosso espaço dimensional lá, a gente não quer mais encontrar uma fronteira de decisão para separar as coisas, né? A gente quer encontrar uma curva que ajusta aos pontos que foram dados, de tal maneira que a gente consiga prever o valor de um dado de entrada que a gente desconhece. Mas a gente vai falar disso numa aula específica sobre regressão e tudo mais. Um outro problema bastante representativo para essa disciplina é o de geração de imagens. Que agora eu tenho uma função que recebe um texto como entrada, por exemplo, foto realista de um cachorro dormindo no sofá, em um apartamento, né? Aí ponto e vírgula, livros e plantas ao fundo. E a gente quer gerar uma imagem com essa descrição, tá? Aliás, essa imagem aqui foi gerada, tá? Então, esse é um tipo de problema que talvez seja ainda mais impressionante você pensar do ponto de vista de algoritmos, como é que você escreveria algo que faz isso, né? Como é que você escreveria um conjunto de regras que gera uma imagem? Isso parece até
assim, a gente não conseguiu ainda explicar exatamente como é que uma rede neural faz esse procedimento. A gente sabe o procedimento de treinamento de uma rede, a gente sabe como especificar o problema, a gente sabe como especificar uma arquitetura e a gente sabe como especificar o treinamento. A partir de quando você treina uma rede neural que faz isso e olha para ela, assim, para os pesos dela, para a arquitetura que ela encontrou no final ali, é extremamente difícil explicar exatamente esse processo, tá? Como é que a rede neural faz isso de fato. Bom, gente, com esses problemas apresentados, eu queria ler para você aqui o objetivo da disciplina que eu propus, que é o seguinte: essa disciplina é uma introdução aos fundamentos e técnicas modernas de Deep Learning, com o objetivo de possibilitar aos alunos projetar, implementar e analisar redes neurais profundas para classificação, regressão e geração de dados não estruturados. Tá? Então, talvez o que a gente não falou aqui desse objetivo ainda é que a gente vai poder também operar em outros tipos de dados, não só imagem, né? Eu usei imagem porque ela é bastante visual, é bastante didático, mas a gente vai ver exemplos também de como problemas de regressão, classificação e geração de texto em áudio, em outros tipos de dados também. Tá? Como eu falei, essa é uma disciplina em largura. Eu não vou conseguir cobrir, por exemplo, arquiteturas específicas, tipo, por exemplo, ChatGPT. A gente poderia ter uma aula sobre o ChatGPT aqui. Eu vou falar sobre o GPT em particular, a gente vai analisar o GPT como rede neural, mas cada aplicação tem a sua especificidade, a complexidade de cada rede, e a gente vai passar por cima desses tópicos, tá? Mas eu sempre vou apontar materiais específicos para que vocês, quem tiver interesse, poder ler. Inclusive, a gente vai ter um projeto, né, final nessa disciplina, e é um momento interessante para quem quiser se aprofundar nessas coisas, ir lá no projeto e trabalhar nesses conceitos, implementando essas coisas. Bom, gente, conteúdo programático, tá? Primeira parte do curso vai ser sobre fundamentos. Isso vai cobrir a teoria de aprendizado de máquina, que basicamente é a formalização matemática de aprendizado de máquina. Tá? A gente tem problemas, que a gente diz problemas de classificação, regressão, né? De geração. Como é que a gente formaliza isso matematicamente? Depois a gente vai ver o nosso primeiro modelo aqui, os primeiros modelos, na verdade, de regressão e classificação. Então, o primeiro modelo seria regressão linear e depois regressão logística para classificação. Tá? Regressão logística em si não é uma rede neural, mas ela tem todas as peças que precisa para criar uma rede neural. Então é muito bacana olhar para uma regressão logística, como uma rede neural, porque ela é um modelo muito simplinho, que é fácil de entender, é fácil de fazer na mão, é fácil de estudar, e ela expande assim diretamente para o conceito de rede neural. Tá? Depois a gente vai falar do gradiente descendente, que é o algoritmo padrão para se otimizar pesos de redes neurais. Tá? É o gradiente descendente que nos ajuda a encontrar, de fato, a rede que resolve o problema. Uma vez que você tem uma função, um tipo de função bem definido que você quer encontrar, você pode usar um algoritmo, tipo gradiente descendente, que controla os parâmetros daquela função particular que você definiu. Por exemplo, uma equação, você pensar numa função linear, né? Você tem y igual a x mais b, o gradiente descendente pode te ajudar a encontrar o a e o b. Entendeu? Os valores de A e B de tal maneira que você consiga ajustar melhor para os dados que você tem. Depois a gente vai falar de um modelo de rede neural que ela começa sendo rasa, depois ela vira profunda, que é a Multilayer Perceptron. E a versão, não a versão, como a gente atualiza os pesos numa rede neural e não só num neurônio específico. Tá? Aqui o backpropagation é um algoritmo que propaga, né, o erro, a gente vai ver isso depois, que nos ajuda a atualizar os pesos de uma rede neural de forma eficiente. Tá? E, nessa primeira parte aqui da disciplina, a gente vai ver implementações em NumPy. NumPy é uma biblioteca de cálculo numérico, né, em para Python. E, apesar desse curso ser totalmente teórico, a final de cada módulo, a gente vai ter uma aula prática. E é até bom que a gente está no laboratório agora, não era para a gente estar aqui, mas estando aqui a gente pode praticar juntos. Tá? A ideia é que eu ia começar os trabalhos práticos com vocês aqui, abrindo um Jupyter Notebook, por exemplo, a gente ia codificar juntos. Tá? Então, eu sempre tenho uma aula prática ao final do módulo para a gente discutir as questões de implementação mesmo, tá? E apresentar eventuais conceitos práticos.
E esse primeiro módulo a gente vai focar em NumPy, que é para a gente fazer as coisas na mão, tá? Inclusive a parte de derivação e tudo mais, a gente vai ser feita tudo na mão para que a gente entenda, pelo menos nesse contexto mais controlado e menorzinho, como é que essas coisas acontecem. Tá? Bom, depois a segunda parte é essa ideia de, uma vez que você consegue treinar uma rede neural com um número arbitrário de camadas e neurônios, como é que você faz essa iteração de ajuste de performance, né? Como eu comentei no início, a gente define um tipo de função que a gente quer otimizar, depois a gente otimiza ela para encontrar os parâmetros dessa função. Porém, no fundo, o que a gente está interessado é na capacidade de generalização dessas redes, né? Quando a gente treina uma rede, a gente treina ela com dados que a gente conhece, depois a gente testa ela com dados que a gente não conhece. Então, quando a gente testa nessa rede com dados que a gente não conhece, né, a performance da nossa rede pode não ser aquela que a gente esperava. Então, a gente tem que voltar para o laboratório, entre aspas, entendeu? E ajustar os parâmetros da nossa rede de alguma maneira, e aí testar de novo. Tá? Então, nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre técnicas que a gente pode usar para melhorar o desempenho da nossa rede, principalmente falando de generalização. Bom, o primeiro conceito é exatamente esse, né, de regularização, que é essa ideia de adicionar informações extras no nosso processo de treinamento para que a gente aumente a generalização da nossa rede. Tá? Depois a gente vai falar de algoritmos avançados de otimização. O gradiente descendente ele tem versões ou variações, ele teve modificações ao longo do tempo, melhorias. Então a gente vai começar com uma versão mais básica dele, vai construindo ideias para melhorar esse algoritmo, tá? Ideias, inclusive, bastante recentes, da última década. Depois a gente vai falar de ajuste de hiperparâmetros, que existem técnicas manuais, semi-automáticas e automáticas para fazer isso, tá? Depois eu quero falar de um tópico que é bastante interessante, que é bastante complicado se falar em uma aula, mas eu quero fazer uma aula sobre a autoderivação. Como é que esses frameworks que fazem derivadas automáticas, como é que eles funcionam? Tá? Como é que hoje em dia você consegue, por exemplo, criar uma rede neural e se você só define ela em termos de arquitetura e depois você pede para um framework só derive para mim essa função com relação a uma função de erro. Né? Como é que isso é feito internamente? E aí isso vai puxar o gancho para falar de PyTorch, que é um framework que faz exatamente isso. Né? PyTorch é um framework moderno, bastante popular, que faz, entre outras coisas, derivação automática de funções. Então, a gente vai usar esse framework a partir do módulo 2 dessa disciplina, que é para a gente conseguir criar modelos maiores. Né? A gente vai deixar de se preocupar com a parte manual que a gente já viu de derivação e otimização especificamente, aí vai passar a usar um framework, mas também aqui a gente vai ter uma aula específica, prática, sobre PyTorch e como usar PyTorch nessa disciplina e boas práticas para os projetos de vocês futuros. Né? Bom, a terceira parte dessa disciplina é sobre arquiteturas avançadas. Aí aqui, uma vez que a gente já viu arquiteturas básicas, né, que são fundamentais para construir redes neurais, a gente vai falar de redes convolucionais, que são redes que foram criadas para lidar com imagens, né, para fazer processamento de imagens. Elas são bastante populares hoje em dia. Para quem já fez visão computacional, provavelmente já viu bastante de redes neurais convolucionais. Porém, aqui a ideia dessa disciplina, de novo, vai discutir mais a questão da arquitetura em si, menos as aplicações. Né? Inclusive, a gente vai ver que redes neurais convolucionais podem ser usadas para processamento de áudio, tá? Que é uma coisa que não tem nada a ver com imagem e tal. É um sinal também, né? Assim como imagem, mas é um sinal bastante diferente. Né? E em problemas, por exemplo, como transcrição de áudio, essas coisas, a gente pode usar redes recorrentes para fazer isso. Tá? Redes recorrentes que foram definidas inicialmente para processamento de sequências, né? Sequências textuais inicialmente, mas elas também podem processar sequências diversas. Tá? A gente vai ter um enfoque maior aqui em texto, mas também vai ver outros tipos de sequências que podem ser modelados com redes recorrentes. Tá? E talvez a última arquitetura mais importante da literatura de redes neurais, que são os transformers. Tá? Que é exatamente essa imagem aqui.
né? Essa é uma imagem padrão de uma arquitetura Transformer. Tá? Depois a gente vai fazer estudo de casos de Transformers, particularmente a gente vai falar do BERT e do GPT, que são instâncias, né, de Transformers bastante populares hoje em dia. Depois a gente vai falar como fazer transferência de aprendizado, que é essa ideia, que é também uma ideia bastante popular hoje em dia, que é você treinar uma rede neural numa tarefa e depois reutilizar ela numa segunda tarefa. Tá? Como é que se você transfere, né, o conhecimento de um conjunto de dados para outro conjunto de dados. E Transformers, todas essas redes aí, mas particularmente Transformers, vêm sendo muito utilizados para isso. O GPT, inclusive, foi definido nesse contexto, né, de você pré-treinar uma rede num dado não rotulado. Por exemplo, eles pegavam, né, o texto da Wikipedia como um todo. Hoje em dia o GPT-4 aí, basicamente a internet toda, né, processada num modelo. E depois o que é interessante é que você consegue ajustar esse grande modelo, né, que eles chamam de Large Language Models, né? Você pegar esse grande modelo de linguagem aí, que foi treinado como uma rede neural não rotulada, depois você consegue ajustar isso numa segunda tarefa. O que é interessante é que esses modelos são tão grandes que eles capturam, eles aprendem tarefas específicas sem você, de fato, especificar elas. Porque, de alguma forma, aquilo está lá no texto representado, sabe? Então, então a gente consegue depois ajustar ainda para fazer soluções mais específicas, né? Por exemplo, tinha gente usando o GPT para, sei lá, criar um jogo de RPG interativo, assim, via texto, né? Que a rede não foi inicialmente treinada para isso, mas depois alguém foi lá e ajustou essa rede para gerar texto para, sei lá, um cenário de fantasia, de RPG e tudo mais. E aí a gente vai ver como implementar essas coisas todas em PyTorch, tá? De uma forma razoavelmente elegante e legível e com uma boa performance. Bom, mais ao final, no último módulo, a gente vai falar de modelos generativos. Tá? A gente vai falar de GANs, que são as Generative Adversarial Networks, né? Eles são modelos que ficaram muito populares na última década, aí, que eles têm um processo de treinamento bastante diferente, inclusive. Depois a gente vai falar dos Variational Autoencoders, que também são modelos generativos, e dos mais recentes aí, Diffusion Models, né? Que, por exemplo, essa imagem aqui foi gerada com o Midjourney, que é um método, que é uma rede neural específica, que é uma empresa, mas também um modelo que usa lá por trás um Diffusion Model, né? Alguma dúvida, gente? Tá, então esse foi o conteúdo da disciplina, tá? Como eu falei, eu fiz um cronograma geral dessas coisas, mas conforme a gente for caminhando aí, a gente pode ajustar as partes específicas desses módulos, né? Bom, os pré-requisitos dessa disciplina são INF 213, estrutura de dados. Então, basicamente, o que eu preciso aqui é que vocês estejam confortáveis com programação em Python, tá? O que eu quero dizer com isso? Que já tenham programado em Python antes, tá? Porque vai ser muito difícil aprender Python assim ao longo da disciplina, tá? A não ser que você já tenha uma experiência grande com diversas outras linguagens, que você já tenha visto pelo menos 3 ou 4 linguagens diferentes, então você está tranquilo, é tranquilo para você aprender uma nova linguagem ao longo do curso, assim, não tem problema também, tá? Então, mas em geral é importante que vocês já tenham confortáveis com programação em Python. E conheçam a estrutura de dados fundamentais e os algoritmos associados a elas. Estou, tá? Falando de lista, pilha, né, grafos, árvores, essas coisas. Tá? Não dá tempo da gente rever essas coisas aqui nessa disciplina. Bom, também é um pré-requisito geometria analítica e álgebra linear, porque a gente precisa fazer operações com vetores e matrizes. A gente vai fazer isso o tempo todo. Basicamente, uma rede neural é exatamente multiplicação de matrizes, né? E claro que quando a gente estiver implementando essas coisas, né, o computador vai fazer os cálculos para a gente, mas a gente precisa saber fazer isso na mão para entender como especificar uma rede neural e para entender exatamente como que ela aprende. Tá? E Mate 140 cálculo 1, porque a gente vai, principalmente no início desse curso, a gente vai falar muito sobre derivadas de funções compostas e multivariáveis. Tá?
Mas assim, na aula que a gente for falar de gradiente descendente, a gente vai fazer uma revisão de derivada no contexto dessa disciplina. A gente não precisa ser formal aqui, igual os matemáticos, enfim, com notação e tudo mais. A gente vai pensar mais na intuição de derivada, como é que a gente escreve algumas derivadas simples. E para entender exatamente como o gradiente descendente encontra lá o mínimo local de uma função de erro. É basicamente isso, tá? Então não tem nada muito complicado aqui também não. Bom, avaliação. Eu não vou dar prova para vocês. O que a gente vai ter vão ser testes, tá, em sala de aula. Eu acredito que a carga prática dessa disciplina já vai ser suficientemente grande para que vocês aprendam os conceitos. Porém, né, existem alguns conceitos que vocês vão ter que escrever sobre eles no futuro, que vocês vão ter que discutir eles no futuro. Eles vão ser base para as suas implementações. Então, assim, os testes, tá? Eles são 30% dessa disciplina, eles vão ser feitos em sala de aula, eles não são cumulativos, eu vou falar mais daqui a pouco, tá? Depois a gente vai ter trabalhos práticos, que são 40% da disciplina, ou seja, a grande parte do curso da avaliação vai ser com trabalhos práticos, tá? A gente tem um projeto final, com 20%, e participação 10%. Tá? Vou explicar cada um desses métodos em seguida. Né? Como eu falei, então, os testes são essas pequenas avaliações, aí é importante falar que elas são não cumulativas. Tá? Então, assim, cada teste é sobre um tópico específico. Tá? Então, por exemplo, a gente vai falar sobre regressão logística, e aí vai ter um teste sobre regressão logística só. Tá? Aí, passando para frente, eu não pergunto mais sobre regressão logística, vocês vão ter um teste sobre outro assunto específico. Tá? O teste eu vou fazer ele no PVA, direto. É até bom que a gente esteja no laboratório, porque eu ia pedir para que vocês trouxessem celular ou computador para fazer isso, mas aqui pelo menos a gente já está configurado para fazer. Tá? Então, a ideia é que no final de uma aula, principalmente na verdade, acho que do jeito que eu programei, no final de todas as aulas práticas, entre aspas, de implementação, a gente vai ter um teste. Então, que a ideia é que a gente vai ver um módulo, aí chega no final, a gente vê a implementação dele, e no final daquela aula a gente já vai estar falando daquele assunto, então vai estar quente ali, né, a discussão, e vocês fazem o teste, entendeu? Então não é para ser uma coisa super complicada, assim, não é. É basicamente para ver se vocês estão absorvendo o conhecimento ao longo do curso, né, porque se alguma coisa ele fica represada, fica muito difícil de seguir e tal. Tá? Então não é uma coisa extremamente complexa também não. Em geral, como é no PVA, vai ser praticamente quase tudo múltipla escolha, assim. As questões de cálculo vão ser com opções também, tá? PVAnet, E a gente faz aqui no computador mesmo, tá? Mas tragam um papel, tá? Tragam folha de rascunho para poder fazer conta. Lá mais para frente a gente vai fazer uma simulação e tudo mais. E também isso facilita para quem está em Florestal poder fazer ao mesmo tempo. Não tem que imprimir uma prova para alguém ir lá aplicar e tal. E como é 30 minutos, né? Vocês vão começar a fazer. Tem alguns detalhes, tá? As questões vão ser uma por vez e não pode voltar, tá? A ideia é que vocês façam uma por uma assim, e pronto. Até por uma questão de controle mesmo. Assim. Depois a gente fala mais sobre isso, tá? Mas são, se eu não me engano, 6 testes. Um sobre regressão logística, um sobre MLP, Multilayer Perceptron, um sobre regularização e otimização, um sobre redes neurais convolucionais, recorrentes e transformers. Tá? Sempre ao final, lembrando, sempre ao final da aula que implementa aquele conceito. Tá? Bom, os trabalhos práticos são implementação individual em Python, no Google Colab, tá? De modelos neurais de regressão ou classificação com conjunto de dados clássicos pré-definidos. E a duração é aproximadamente, eu coloquei 1 a 2 semanas, mas acho que quase todos são na versão 2 semanas mesmo. E tem um que até tem mais, porque tem um feriado lá. E aqui, vocês já usaram o Google Colab? Todo mundo? Levante todo mundo. Tá. Quem não usou não tem problema também, a gente vai ter bastante prática com isso aqui. E o que é legal é que, nesse caso aqui, são trabalhos também que eles já têm um roteiro muito bem especificado, tá? E grande parte do trabalho de vocês vai ser, na verdade, preencher lacunas de código. Então,
Também não é para ser uma coisa extremamente desafiadora. Na verdade, eu planejei esses trabalhos para eles serem feitos em aproximadamente 3 horas de código, né, direto. Assim, claro que você não vai necessariamente fazer as 3 horas numa sentada só, mas tipo, é para ser mais ou menos nesse tempo aí. Então, estou dando 2 semanas para vocês fazerem, para que vocês tenham tempo também de tirar dúvida, de discutir entre vocês, tudo mais, e falar comigo se tiver algum problema, tá? Então, assim, apesar da quantidade de itens aqui, né, as coisas estão bem distribuídas, eu acho que não vai ter muito problema, não espero que não tenha, né? Então, a gente vai ter aqui, quase que pareado aqui com os testes, a gente vai ter os trabalhos práticos de 1 a 5, a gente não vai ter tempo para fazer um trabalho prático sobre Transformers, infelizmente, porque a gente vai ter um projeto final. Tá? E a ideia do projeto final é que vocês tragam um problema que vocês têm interesse, e é que vocês vão ter a opção de trabalhar em grupos. Eu acho bastante interessante, inclusive, vocês decidirem trabalhar em grupos, não só para facilitar o trabalho, mas também para que vocês aprendam em conjunto mesmo, né? E consigam fazer um pouco mais do que fariam individualmente. Tá? Aqui também fica a sugestão da gente conseguir fazer um pareamento aí da pós com a graduação. Acho que seria bastante interessante se a gente conseguisse fazer isso. Tá? Eu vou especificar melhor assim, né, a estrutura do trabalho do projeto final ao longo do curso, mas ele foi planejado para ser feito em 6 semanas. Tá? Mas ele tem etapas específicas. Tá? A primeira etapa é proposta de problema, que vai ser que vocês vão trazer problemas que vocês querem resolver, tá? E com algum conjunto de dados que vocês podem trazer que tem relação com aquele problema. Então, por exemplo, quero trabalhar com detecção de objetos, por exemplo, detecção de pedestres em ruas do Brasil. Aí, sei lá, você tem que achar um conjunto de dados de pedestres aí rotulados, né? Por exemplo, de pedestres por aí, entendeu? Aí vocês trazem o conjunto de dados e submetem lá com parte da proposta, explicando por que esse conjunto de dados é bom para esse trabalho. E essa primeira etapa é só isso. Tá? É só o problema em si e o conjunto de dados para aquele problema. Depois, a segunda etapa é vocês proporem uma arquitetura que resolve aquele problema, é escolher o tipo de rede que vocês vão escolher, talvez já pensar idealmente assim, o número de camadas, quais camadas vão ter e tudo mais. Pensar assim, com cuidado, como é que vocês vão resolver esse problema, né? E depois, no final, vocês têm 4 semanas para implementar isso, mas aí vocês já vão ter o conjunto de dados, já vão ter uma arquitetura planejada, é basicamente 4 semanas de implementação. E aqui a gente não vai usar o Colab, tá? Quer dizer, a gente pode usar para a apresentação dos resultados, mas o processamento dos dados, a implementação, a ideia é que vocês façam isso em Python nativo. Vocês criam um repositório no GitHub para hospedar esse projeto e fazer uma simulação de um projeto de open source de aprendizado de máquina mesmo. Tá? E em termos de apresentação, tá? Isso está em aberto ainda. Eu tinha pensado em uma apresentação oral inicialmente, mas dada a experiência lá de IA com o Júlio no semestre passado, que foi legal aqui no corredor, as pessoas apresentando os projetos. Talvez a gente faça algo daquele tipo também, apresentação de pôster, por exemplo, num espaço público aqui do departamento, ou algo assim. Tá? Alguma dúvida, gente, sobre a avaliação? Até agora? Tá. Bom, participação. Isso aqui é basicamente... durante as aulas, eu costumo, quando eu falo questionários, entre aspas, durante as aulas eu costumo fazer perguntas assim, específicas sobre o que a gente está estudando. Né? Por exemplo, quantos parâmetros tem numa rede general com blá, 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 entendeu? Aí, múltipla escolha, assim, eu coloco no slide, a gente interage aqui para responder. Tá? Aí, eu tinha pensado em fazer isso aqui online, assim, interativo, talvez até agora até dê, mas assim, pode ser que isso fique seja difícil de fazer. Aí, basicamente, é você escrever num papel assim, a resposta e me passar e tal. E aí eu gosto de usar essas coisas para tornar as aulas mais interativas também. Tá? O que mais? Tá, aqui está o calendário, gente. Deu um trabalhão fazer isso aqui, porque
são 2 calendários, né? O da pós e da graduação. Eu tentei, da melhor forma possível, acomodar todo mundo. A gente está começando a disciplina uma semana antes, uma semana depois por causa da graduação. A disciplina da a pós-graduação acaba 2 semanas antes com relação à graduação. Então, a disciplina vai acabar 2 semanas antes para quem é da graduação. Tá? E a graduação tem um recesso escolar no meio do departamento, no meio, uma semana do saco cheio, né, no meio do semestre, que também eu incluí lá para que vocês possam viajar e ficar à vontade. Então, assim, aqui está até a semana 4, aqui, ó, é o módulo 1, tá? E aqui nesse módulo 1 a gente vai ter o teste 1, teste 2, e aqui a gente tem a entrega do primeiro projeto. Notem o seguinte, esse projeto aqui, ele foi planejado para ser começado logo depois dessa aula prática aqui, ó, aula 5, tá? Então aqui é onde eu planejei que vocês comecem, vocês vão fazer o teste, tá? No final da aula prática. Aí, aqui eu vou introduzir o roteiro do trabalho prático e vocês vão me entregar ele aqui antes da aula, tá? Então o deadline das entregas, dos trabalhos, são, se não me engano, eu marquei para 7h30 da manhã, não, 7h30 da manhã não, às 13h30, tá? Do dia da aula de segunda-feira, não, daí vai variar um pouco, nesse caso aqui é o dia de quarta, né? E todos os outros trabalhos seguem esse padrão. Aqui, por exemplo, nessa aula aqui vai ser uma aula prática de Multilayer Perceptron, a gente vai ter o teste, depois de 2 semanas lá vocês entregam, né, o trabalho daquele assunto. E assim a gente segue. Nesse momento aqui vai ter, né, de redes convolucionais, aqui vai ter quer ver, ó? Vai ter o feriado, o recesso. Aí aqui ficou bom porque, na verdade, aqui vocês vão entregar para mim, ó, a proposta de problema de vocês. Então, vocês vão dar ali no feriado, vocês vão poder... para quem não já... Vocês podem fazer isso aqui até antes, tá? Vocês podem começar a pensar já, inclusive, aí em qualquer momento que vocês já tiverem mais ou menos fechados, vocês já podem finalizar ali. Não necessariamente, talvez eu tenha o espaço para entrega lá oficial, mas vocês já podem deixar considerado pronto e seguir, né? Aí depois segue na mesma estrutura, né? Aqui é uma aula prática de RNN, teste, entrega da CNN aqui esses 3 projetos da CNN ficou com um espaço bem grande aqui, tá? Por causa do recesso. E aqui a mesma coisa. Tá? Aí aqui talvez seja o momento mais... talvez aqui ficou 2 coisas na mesma semana aqui. Essa semana talvez seja mais cheia aqui, que vocês vão fazer a entrega do projeto 5 e aí logo na quarta-feira vocês têm que entregar a proposta de arquitetura. Então é bom que é importante que vocês já vão pensando nesse intervalo todo aqui lá da semana 9, né, até a semana 13, é importante que vocês já vão pensando sobre arquitetura. E por que eu coloquei isso aqui? Porque neste momento, na semana 13, lá no final dela, vocês vão ter visto todas as arquiteturas que precisam, que vocês vão poder usar, entendeu? Então, assim, claro que o que é legal é o seguinte, na semana 12 vocês vão ver a teoria de Transformers e a implementação em si vai ser semana 13. Mas já na semana 12 vocês vão ter uma ideia se vocês vão usar ou não Transformers no trabalho de vocês. Tá? Aí o restante é a implementação do projeto final. Ficou um pouquinho menos de um mês, aí, tá? Na verdade ficaram 21 dias, né, de implementação. Então assim, são 3 semanas na verdade, não é isso? Um pouquinho menos do que eu imaginava, mas a gente trabalhando bem nos escopos aí, eu acho que fica bom. Tá? Dúvidas? Tá. Bom, gente, materiais. Eu estou seguindo esse livro-texto aqui para montar essa disciplina, tá? Ele não é obrigatório. Ele é um livro bastante recente, inclusive eu não conhecia, ele é do ano passado. Ele é um professor lá de Colômbia, nos Estados Unidos. E eu estava procurando por livro-texto, porque eu gosto de seguir, assim, eu acho que ajuda bastante na organização. E esse livro, como ele é recente, ele cobre até a parte de Transformers, modelos generativos e tudo mais. Eu só queria deixar isso claro, porque ao final de cada aula vocês vão ter leituras ali sugeridas, tá? E aí eu vou marcar lá os capítulos, para quem tiver interesse de ler e tal. Mas ele é um livro
relativamente assim caro. Esse aqui, The Science of Deep Learning, né? Mas a gente tem um livro, que é até um livro talvez mais padrão de Deep Learning, que é o livro do Ian Goodfellow, que ele é 100% gratuito. Ele é um livro bem mais formal, matemático, assim, tá? Ele é um livro um pouco difícil de ler, assim, na minha opinião. Esse aqui eu estou me acostumando com ele ainda, mas ele só de bater o olho assim eu já notei que ele é um pouco mais amigável. Ele é bem formal matematicamente, assim, no que precisa ser, mas eu acho que a explicação é mais suave. Ele é até um livro relativamente fino, assim, pequeno, para o conteúdo que ele cobre, então ele vai direto ao ponto, assim, até agora eu tenho gostado, tá? Mas esse aqui tem disponível na internet, inclusive os capítulos estão todos lá no site deles em HTML, você pode ler os PDFs lá, tá? Inclusive vou colocar as leituras, sempre que tiver uma leitura nesse livro, vai estar o link também lá, após as aulas, tá? E eventuais leituras que aparecerem de algum post de blog, essas coisas eu gosto de colocar, notícias, essas coisas eu vou colocar para vocês lá também, para quem tiver interesse para ler. O que é interessante é que, como o IA, né, tem movido muito rápido, pode acontecer que alguma coisa muito revolucionária aconteça ao longo desse curso aqui. E se acontecer, né, aí a gente vai tentar falar disso também na medida do possível. Né? Bom, ensalamento. Eu tinha foto bonitinha da sala que ia ser, da sala que ia ser de seminários ali, que ia ser essa disciplina, mas a gente acabou mudando de última hora. Né? Bom, então as aulas, né, no campus aqui de Viçosa são, né, agora já está atualizado, né, CCE 416, segunda das 2 às 3h40 e quarta-feira das 4 às 5h40. Aliás, que horas são? Agora são 5h03. 3h03, né? Tá ótimo. Bom, e para quem está em Florestal, né, é remoto e a gente está usando o Google Meet nesse link aqui, tá bom? Eventualmente, se alguém tiver que se ausentar da aula, tá? Gente, tendo esse link aqui não significa que a disciplina é remota, tá? É muito importante que vocês venham aqui, mas o que é bom também é que, eventualmente, se vocês tiverem algum problema ou tiverem algum conflito com alguma coisa, me comuniquem e vocês podem assistir a aula remota, tá? Mas se acontecer de todo mundo decidir fazer remotamente e tal, aí a gente vai ter um problema. Daí eu vou ter que, né, tomar alguma ação. Mas, então, assim, a gente não é uma disciplina remota. Inclusive, lá em Florestal, até onde eu sei, as pessoas estavam assistindo numa sala de aula dentro do campus. Então, eu não sei como é que está agora, tá? Mas é importante que tenha esse backup aqui, que, né, vocês podem assistir aí. Inclusive, aí vocês me comunicam antes, tal, porque eu vou trazer as frequências hoje, em particular, na verdade, eu não trouxe. Inclusive, alguém pode tirar uma folha e fazer a chamada para mim, por favor? Talvez eu tenha uma folha aqui. Eu tenho aqui, ó. Pode deixar que eu tiro aqui. Só coloca o dia para mim hoje, por favor. E aí, me avisando antes que vai assistir remoto, não tem problema nenhum, a gente ajusta. Gente, atendimento. Eu tenho um horário alocado para atendimento para vocês, tá? No meu calendário. Então, na minha sala, segunda-feira, logo depois da aula, das 4 às 5h40, vocês fiquem à vontade para ir lá e falar sobre qualquer assunto da disciplina, que eu vou estar lá à disposição, reservado esse horário para vocês, tá? Por falar nisso, políticas de comunicação, isso é importante. E-mail. Bom, em geral, gente, me mandem e-mail sobre questões referentes a logística, notas, frequência, coisas que são sobre a sua condição ou desempenho aqui nessa disciplina. Por exemplo, preciso faltar, aconteceu alguma coisa. Então, assim, sobre a sua situação aqui da disciplina, me mandem um e-mail. E, assim, eu estou um pouco assustado com a quantidade de trabalho que professores têm por ser um novato, tá? No pós-doutorado eu estava simplesmente focado na minha pesquisa e agora eu tenho N outras atividades. Então, e são milhões de pessoas envolvidas. Então, sempre tem muito e-mail para responder, tá? Então, e-mail em geral eu peço que
que se eu não responder em 2 dias, inclusive, me cobrem, tá? Mandem outro e-mail cobrando. Em geral, eu me cobro para responder um e-mail no máximo a 2 dias. Claro que se eu puder, eu vou responder instantaneamente, tá? A ideia é que eu vou tentar responder o mais rápido possível, mas se em 2 dias eu não responder, vocês entrem em contato de novo comigo, para que eu, com certeza, naquele momento aí eu vou te responder, te dar atenção imediata. Slack. Vocês já usaram Slack? Bom, Slack é um canal de comunicação. Eu não sei se por trás vocês vão usar um grupo de WhatsApp ou algo do tipo. Eu, particularmente, não uso o WhatsApp para essas coisas profissionais. Então, eu criei um canal no Slack para a nossa disciplina, que eu estou lá. E eu fico com o Slack aberto o tempo todo de trabalho. Tá? Então, hoje de manhã eu mandei um convite para todo mundo. Se vocês não receberam, dê uma olhada no seu e-mail lá, da UFV. Que lá tem um convite. Aliás, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, esse é o nosso Slack. Está aqui. Tá? Então aqui eu criei alguns canais já. Geral para qualquer questão, nem quer dizer, qualquer questão da disciplina. Aí a gente pode se organizar melhor aqui, projeto final, assuntos aleatórios, se vocês quiserem mandar notícias aí de alguma coisa que está acontecendo no mundo IA, alguma coisa que vocês viram engraçada, qualquer coisa, enfim. Vocês podem mandar aqui nesse aleatório. Bom, por enquanto eu criei esses trabalhos práticos sobre assuntos, trabalhos práticos da disciplina, vocês podem tirar dúvida entre si. Aqui é muito legal, eu gostaria muito que a gente usasse esse espaço, tá? Porque, por exemplo, às vezes você está com uma dúvida de implementação, você posta ali, deu um problema aqui no meu código, tal, linha, não sei o quê, e outra pessoa já vem, já tem a resposta e tal, e aí já ajuda outras pessoas, entendeu? Então a ideia é que realmente que fique fácil e acessível para falar dessas coisas. Inclusive o Slack ele facilita, né, essa postagem de código-fonte. Por favor, gente, não postem, lógico, soluções completas, mas questões pontuais, assim, do tipo, eu não comando, porque, por exemplo, vocês vão ver que lá em NumPy tem um monte de truque para indexação de vetor, por exemplo. Aí tem uns lá que são até meio cavernosos, assim, sabe? Aí, tipo, tem coisa que vai gerar dúvida, né? E aí vocês podem perguntar aqui essas dúvidas e as pessoas podem mandar código e tudo mais, que eu acho que ajuda muito isso aqui, na verdade. Tá? E outra coisa, aqui eu tendo a responder muito mais rápido, porque isso aqui não mistura com mais nada da minha outra carga de comunicação. Então, quando eu vejo uma mensagem aqui, é muito mais fácil para eu responder do que no e-mail, que no e-mail junta tudo, né? E aqui fica específico da disciplina. Inclusive, eu tenho Slack no meu celular, eu consigo olhar mais rapidamente, assim. Tá? Então, assinem lá o Slack e comecem a usar da melhor forma possível. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, gente, usem mais o Slack para questões referentes ao conteúdo, que nem eu falei. Questões de código, alguma dúvida no slide, enfim, qualquer coisa assim que seja relacionada a IA ou Machine Learning mesmo, tá? E aí, bom, no horário de atendimento, aí qualquer questão eu vou responder imediatamente. Os convites já foram enviados hoje de manhã. Tá? Bom, gente, política de atraso, importante. Submissões de trabalhos práticos e final. Tá? Vai ter uma penalização de 15% para cada dia de atraso. Tá? Como vocês viram lá, o calendário está rigoroso, assim, não tem muito espaço de sobra ali, mas pelo menos tem feriadinhos no meio, então dá para ter um certo equilíbrio. Assim. E o atraso vai ser de no máximo 2 dias. Tá? Até porque depois também não faz sentido também se penalizar 45%, enfim. E claro que isso aqui tudo está submetido a exceções. Tá? Depende muito da situação de cada aluno, que nem no caso da pós-graduação, às vezes a pessoa vai para um congresso, enfim, essas coisas todas que são justificáveis, não tem problema nenhum, atrasar, realocar, enfim. Mas, via de regra, essa aqui é a política de atraso. Tá? E no caso do PVA, dos testes, né, no próprio ambiente do PVA-NET lá, eu configurei lá, eu fiz um teste esses dias e eu configurei os testes para que, se você estiver no final ali dos 30 minutos e não deu tempo, o que tiver marcado ali vai ser submetido
automaticamente no final daquele tempo. Tá bom? Bom, compartilhamento, gente. Eu acabei falando um pouco disso já, mas o que é permitido, tá? Trabalhar em conjunto com um colega para solucionar um trabalho prático, tá? Nesse caso aqui, se vocês trabalharem, por exemplo, o tempo todo, tem lá projeto 1 da disciplina, você está trabalhando com um colega, as 2 semanas vocês estão escrevendo código juntos e tudo mais, o que vai acontecer é que o código de vocês vai ser muito similar, certo? Nesse caso, coloquem lá no cabeçalho do Colab, trabalhei com tal pessoa, não tem problema nenhum. Tá? Pelo menos eu sei, não tem problema, tá? Enfim, acho que até encorajo isso, acho bom trabalhar em conjuntos, tá? Mas como os trabalhos são individuais, é bom saber, até que já resolve um grande problema para mim, que se eu ver um código muito parecido, eu falo, tá, tudo bem, a pessoa trabalhou junto, beleza, tá? E como eu falei, tirar dúvidas no Slack sobre questões pontuais. Nunca postar o seu Colab inteiro na internet ou em nenhum outro lugar, tá? Por favor. E aí tirar dúvidas sobre questões pode fazer tranquilamente. O que eu não gostaria que vocês fizessem é o seguinte, não compartilhem a solução de vocês, como eu falei, nem parcialmente, nem integralmente, tá? E não postem essas coisas na internet, tá? Pelo menos por agora. Ao final do curso pode até, acho que não tem tanto problema, tá? Mas por agora é bom evitar, porque pode acontecer, às vezes, uma boa intenção, você quer criar um repositório lá seu e tal, se for criar um repositório, crie privado, depois você pode tornar ele público, mas durante a disciplina, por favor, evite de disponibilizar o seu código publicamente. Gente, tudo isso que eu falei está no site da disciplina. Eu não vou usar o PVA-NET lá como ambiente de ensino, tá? Eu só vou usar para os testes mesmo. Todo o restante de comunicação, link, né, acesso às coisas vai estar no site da disciplina. Eu não sei, alguém já entrou aqui nesse site ou não? Tá bom. No PVA-NET aparece para vocês já lá, né, o que está lá, né? Vocês entram lá, aparece só um link e tudo mais. Então, aqui tem tudo o que vocês precisam, em geral, inclusive os avisos, quando uma coisa é publicada, se eu publicar um slide, alguma coisa, vai aparecer essa telinha de avisos ali. E aí, então, deem um bookmark lá nesse site, que vai ajudar bastante. Eu vou postar os slides lá, eventuais códigos, referências, e se a qualidade dos vídeos aqui ficar razoável, eu vou postar os vídeos também. Esse site é público, então quem sabe ajude outras pessoas que estão querendo aprender sobre esse assunto também. É isso aqui. Esse é o link. E é isso, gente. Por hoje o que eu tinha para falar era isso. Na próxima aula a gente vai falar especificamente de aprendizado de máquina e basicamente a formulação matemática dos problemas de aprendizado supervisionado, semi-supervisionado e não supervisionado. Tá? E por hoje é só. Alguma dúvida? Comentário? Não, obrigado então. Até quarta-feira.